Todos os meus alter egos são magníficos. Sem aviso prévio, os humanos começaram a despertar poderes. Depois que passou essa emoção, todos perceberam que os poderes exigiam um fardo, já que quando eles despertavam e presenciavam qual habilidade eles iam despertar, uma tela de sistema dizia para eles que eles tinham 24 horas para ir para outro mundo. E depois que eles concluíssem os requisitos daquele mundo, eles poderiam voltar para a Terra. Muitas pessoas que despertaram acabaram indo para esse mundo, mas poucas pessoas voltaram. Algumas pessoas que acabaram retornando, eles acabaram mudando. Eles alternavam entre o bem e o mal. Não se sabe o que aconteceu com eles lá naquele outro mundo, mas eles mudaram. Alguns despertaram e começaram a usar suas habilidades para cometer crimes. Seung, ele foi vítima de um despertado. A casa dos seus pais acabaram sendo incendiados, fazendo com que seus pais morressem. E devido à explosão que teve, mesmo ele estando longe da casa, a sua perna acabou sendo danificada. Ele passou dias, semanas, meses, sonhando em ter uma recuperação daquele desastre, para seguir a sua vida e abandonar esse fardo que foi deixado para ele no passado. Os danos que a sua perna havia sofrido era muito difícil para a medicina humana consertar. E ele começou a perceber que o seu esforço não estava valendo muito a pena. E por causa desses pensamentos na sua mente, Seung, ele atendeu os requisitos para despertar. A mensagem dizia para ele que ele seria mandado para outro mundo em 24 horas. Ele tem duas opções: ou ele pode ir por conta própria atravessando um portal, ou ele vai ser forçado a entrar no portal. Ele percebeu que também apareceu uma mensagem de habilidade. Ele ganhou uma habilidade de avatar. Como ele era um inválido, ele percebeu que seria muito impossível ele sobreviver se pessoas comuns não conseguiam imaginar ele. Ele ouvia de vários despertados que retornaram que lá nesse mundo tinha monstros, então seria impossível dele sobreviver. Só que ele era bem inteligente, então ele criou um plano de contingência. Ele sabe que para ele seria mais difícil concluir esses eventos, então ele calculou uma estimativa de tempo que ele ficaria nesse mundo, exatamente uns 10 anos, simplesmente passando despercebido e fazendo os requisitos até conseguir sair desse pesadelo. E no meio desse plano que ele estava fazendo, ele resolveu testar sua habilidade de avatar, e realmente a habilidade era um avatar, exatamente como um clone dele. Como ele perdeu muito tempo pensando num plano de contingência, o tempo do portal para ele ir por conta própria já estava cessando. Então ele resolveu testar uma tese, ele empurrou o seu clone para o portal. Só que ele não entendeu por que ele também foi para o portal, sendo que o seu clone atravessou e não ele. Entretanto, ele percebeu que ele estava vivendo tanto dentro da sua casa, tanto nesse mundo que ele foi mandado, que é o mundo de Akashan. E foi aí que ele percebeu que ele poderia cancelar a habilidade dele, e ele cancelou. Por ele ser a primeira pessoa a voltar num tempo recorde, ele recebeu 2 milhões de karma. A karma são pontos que os jogadores ganham. Você pode ganhar vários karmas, dependendo da maneira que você age lá dentro. Você pode agir do mal, do bem, você vai ganhando um karma. Você pode usá-la para poder melhorar suas habilidades e evoluir seu físico, entre outras coisas. Seung, ele percebeu que ele poderia se curar, já que lá tinha uma opção de cura. Então ele resolveu tentar curar sua perna. E depois de anos passando por aquele pesadelo, aquele trauma, ele finalmente curou a única ferida que foi deixada pela morte dos seus pais. E agora ele pretende caminhar por essa terra sem medo, já que ele recebeu a benção de ficar entre o mundo real e o mundo de Akashan, quando ele quisesse, diferente dos outros jogadores que só poderiam uma vez. O acumulador de características. Chegou um século que as pessoas esqueceram de adorar a Deus e passaram a adorar o dinheiro e dobraram os seus joelhos perante a engenharia arcana e no fim acabaram virando escravo dela. E agora estão começando a colher o que plantaram. O guerreiro Kim, mesmo ele sendo muito forte, ele era apenas um perante aquela calamidade. Tudo o que restava era sua derrota. Esse era um jogo chamado Seu Arcane. Kim Jong-soo, ele tinha 10 mil horas jogando nesse mundo, não importava o quanto ele tentasse, já que esse jogo ele só honra jogadores que gastam rios de dinheiros nele. Kim, ele não era esse tipo de jogadores que jogavam gastando dinheiro, ele preferia ir no modo sobrevivência mesmo, já que ele achava que era mais interessante jogar no modo sobrevivência. Infelizmente, a sua felicidade começou a cobrá-lo no final, já que jogadores que são cashes sempre ganhavam no fim. Entretanto, hoje era seu dia de sorte, e pela sua dedicação de várias horas no jogo, ele recebeu uma caixa misteriosa. Podia haver um item, um campeão ou nada mesmo, simplesmente era muito aleatório. E ao clicar nele, ele percebeu que a caixa agora é uma caixa de platina. E quando ele foi abrir essa caixa, viu um avatar do demônio celestial. Somente 0,6% tem chance de ganhar esse avatar. Muitos jogadores gastam rios de dinheiro para conseguir esse avatar, tanto que só uma pessoa no mundo inteiro tem esse avatar. Agora o Kim é a segunda pessoa a ter, e hoje era um dia muito sortudo para ele. Ele tinha muitos avatares, claro. Os seus avatares eram aqueles avatares de graça, né, que você iniciava no jogo e geralmente os jogadores eles mudavam para um avatar mais específico. Ele resolveu usar uma técnica que dava para sintetizar. Mataria os seus avatares para poder evoluir o avatar mais forte que ele quisesse. Só que no meio daquela felicidade dele, ele acabou ficando descuidado. Ele não percebeu que o motorista que estava dormindo no volante iria passar por ele. E quando ele percebeu, já era tarde demais, ele foi atropelado. E ao abrir seus olhos sentindo muita dor, uma enfermeira falou que ele foi atropelado por um caminhão e trouxe para ele as suas roupas. E na roupa que ele pegou estava escrito Guerreiro Kim. E esse era o nome do seu avatar.
Kim, ele achou aquilo ali muito estranho. E o doutor veio falar um pouco da situação dele sobre a torre mágica, deixando o Kim mais confuso ainda. E logo quando ele estava indo embora, ele foi pagar o hospital, só que o valor era muito alto. E ele falou para botar tudo na conta do governo, já que o governo tinha um convênio para os cidadãos. Só que a recepcionista falou para ele que isso estava no nome da legião, da torre mágica, e foi aí que a mente de Kim começou a se abrir. No mundo de Arcane tinha 4 tipos de facções. Esse mundo ele é muito cruel, onde o deus do dinheiro que sobrevive ali. Os pobres simplesmente são menos que nada. E Kim, ele percebeu pela analogia da história que a história já está começando a se caminhar para a catástrofe que vai acontecer. E pensando nisso, ele resolveu testar alguma coisa. E deu muito certo. Uma coisa que ele percebeu que só pessoas que não gastam dinheiro perceberia é que os avatares grátis, eles têm um poder muito raro, que é um poder de adaptação. Dependendo do que você for fazer, o avatar se adapta. E só pessoas que não gastam dinheiro ia perceber que os avatares iniciais eram muito raros por causa disso. E quem sabe que nesse mundo ele precisa de dinheiro. E antes que a catástrofe comece, ele vai juntar o máximo de dinheiro possível, já que ele precisa sobreviver nesse mundo injusto. E ele vai ter que usar suas 10.000 horas de conhecimento que ele tem nesse mundo para tentar sobreviver. Meu caminho para matar o rei demônio. Os demônios são exatamente como eles são, gananciosos. Em busca de se divertir, condenaram uma raça inteira. Tudo porque o rei demônio estava muito entediado. Esse é um conto ruim que as pessoas sabem a verdade, mas fingem que não sabem de nada. Tudo começa em Lysion, no início do tutorial. Assim que os jogadores alcançam o rank 7, eles podem trocar de classe e seguirem sua jornada. Chamonix, ele sabia da verdade, por isso ele preferia ficar sozinho, já que quando o mundo mudou, as pessoas também mudaram. Que eram seus amigos naquele momento, começaram a se tornar os seus maiores inimigos. E por poderes até te apunhalariam. Não são só os monstros que são ruins. Todos são ruins. Por qualquer motivo que seja, eles vão pisar em você. Por sorte, ele acabou descobrindo um segredo muito brutal. Que iria demorar, mas um dia esse prato cru, ele vai servir muito bem na sua vingança. Um homem que estava guiando ele na torre ensinou para ele que se ele consumisse o núcleo de um monstro, ele poderia conseguir ficar um pouco mais forte. Como ele era uma pessoa muito fraca, ele poderia conseguir XP. Quanto mais fraco o monstro é, menos XP ele vai te dar. Lógico, era melhor do que nada. Infelizmente, comer os núcleos dos monstros era extremamente proibido, e o seu mestre foi descoberto quando ele fazia isso, e o seu corpo foi completamente dilacerado, ficando somente o tronco dele, para que ele fosse usado como um exemplo de vergonha. Yuki, mesmo ele passando por essa cruz, ele jurou para o seu mestre que ele ajudaria ele até ir para a vila da sua mãe, para que seu mestre tivesse um bom descanso. Isso era o mínimo que ele poderia fazer, já que ele recebeu vários ensinamentos, que sem esses ensinamentos, a vida dele na torre seria uma vida impossível de sobreviver. O sistema da torre, ela não permite que você fique muito tempo na mesma área, e por isso você precisa matar vários monstros para conseguir pontos e pagar meio que o aluguel, já que com os pontos você pode pagar aluguel, comprar comida, utensílios que seriam coisas medíocres, mas você pode comprar. Regalias que muitas pessoas têm de muito e outras têm mais ou menos. E Ryuki, ele era um dos que tinha menos do que mais ou menos. Por ele saber esse segredo que os demônios que são a causa dessa desgraça, torre nunca vai ter fim a não ser matando os demônios, ele ficava muito puto, já que os outros caçadores ficavam disputando entre si para ver quem era o melhor, qual guilda era a melhor. Tipo, eles faziam isso como tipo assim, fosse um evento normal e daqui a pouco eles voltariam pra terra. Eles só voltariam pra terra se o rei demônio gostasse e se divertisse com a desgraça deles. E se ele não gostasse, todos permaneceriam na torre até que sua vida fosse ceifada. E Ryu, ele sabe que ele precisa ficar forte, mesmo que seja nas escondidas, para cortar o mal pela raiz. E ele vai vagar nessa história contra tudo e contra todos, consumindo e crescendo, consumindo e crescendo. Concluindo o tutorial infernal sozinho. Às vezes, é melhor não escolher nada, já que as escolhas sempre têm um final ruim. Lee, ele teve uma escolha infeliz na sua vida. Primeiro, quando ele era um pop play. Ele foi considerado um dos melhores do mundo, porém, como os leões mais velhos sempre perdem o seu cargo para leões mais novos, ele acabou sendo destronado. Sentindo tamanha vergonha daquela derrota, ele resolveu pegar todas as suas economias e desistir do caminho de jogador profissional, e abrir uma loja de conveniência. Entretanto, a preguiça era tamanha que ele resolveu fazer uma coisa muito estranha, que foi contratar pessoas capacitadas para ficar na loja enquanto ele ficasse em casa. Com apenas 26 anos, ele já era literalmente aposentado. E percebendo que não tinha nenhum estímulo de vida, tudo que ele fazia era ficar em casa, jogando, enchendo a cara.
Mas esse dia específico apenas começou. Uma notícia na TV estava passando que um buraco apareceu no meio de vários lugares da cidade. O governo ele estava investigando mais sobre esse assunto. Lily acabou achando aquela situação bem estranha. Uma tela de sistema apareceu para ele perguntando se ele queria ir para o mundo do tutorial. No começo ele pensou que era alucinação, já que ele tinha bebido muito. Mesmo aquilo sendo uma alucinação, aquilo deu estímulo para ele. Acendeu em suas veias o jogador que ele sempre foi, fazendo ele querer aceitar ir para esse tal mundo. E depois que ele aceitou, apareceu ainda para ele quais as opções que ele queria entrar nesse mundo. Se era opção fácil, médio, difícil ou infernal. E ele, como jogador profissional, escolheu infernal, é claro. Já que ele sempre gostou de jogar assim. Quando ele acordou, ele percebeu que ele não era um sonho nem uma alucinação. Na verdade, ele acabou sendo transportado para outro lugar. Lá tinha 3 pessoas além dele. Um homem estranho disse para ele que ele estava no mundo do tutorial. E esse homem resolveu dar umas dicas para ele, já que eles acordaram primeiro. E ele disse para Lee que ele tinha que escolher logo uma arma do tutorial. Lee ele resolveu seguir os comandos desse homem, então ele resolveu ir até esse arsenal. Lá tinha várias armas. E como um jogador de MMORPG, ele sabe que defesa e ataque são as melhores combinações, fazendo com que ele escolhesse um escudo e uma arma de curta distância. Assim que ele terminou a sua seleção de itens, aquele homem gentil que foi com ele no começo, ele resolveu dizer para ele que tinha algumas outras descobertas. Ele poderia ver a tela de sistema dele se ele quisesse. E lá ele poderia ver o progresso dele, poderia ver também o chat de pessoas que estão naquele mundo. E foi aí que ele percebeu que só tinha 4 pessoas no modo infernal. Como eles perceberam que não teria muito mais pessoas, então eles resolveram criar um vínculo entre eles. E depois que esse vínculo foi criado, ambos se apresentaram para o tutorial, já que foi avisado para eles que o horário do tutorial já iria começar. Ambos foram levados até um portal. Lily notou que ele poderia sair e entrar desse portal quando ele quisesse. Era só ele passar pelo começo do portal onde estava lá no começo da entrada. E já que ele tinha 24 horas para concluir esse portal, ele poderia concluir quando ele quisesse. E toda vez que ele se machucasse dentro do tutorial, ele poderia voltar pelo portal e se curar. Então ele resolveu ir mais longe possível do seu portal. Só que quanto mais ele andava, mais armadilhas ele ativava. E essas armadilhas iam acertando ele mortalmente. E ele percebeu que ele poderia morrer. Então ele resolveu usar todas as suas forças que ele tinha para entrar no portal. Porém, quando ele saiu do portal, ele resolveu notar para ver como é que estavam seus companheiros, o andamento deles. Já que nenhum deles estava na sala de seleção. E foi aí que ele percebeu que todos eles morreram. Escrito no canais transcendentais. As pessoas confundem só porque vê o artista pela câmera. Mas vocês já se perguntaram o que acontece quando a câmera desliga? Ao surgir as dungeons em todo o mundo, muitos caçadores começaram a perceber que ia ser uma forma de ganhar dinheiro. Alguns deles faziam vídeos e eles acabavam contratando pessoas. Meyang, ele era um louco que ficava filmando isso. Ele também era um despertado, mas ele era sem habilidade. Ele sabia que ele precisava ganhar dinheiro de alguma forma e por isso ele resolveu filmar. Mas ele não só filmava, ele buscava estudar totalmente aquela dungeon e passava por contratante dele como ganhar dos monstros, o que ele deveria fazer. Ele realmente era um cara completo naquele trabalho. Geralmente as aranhas elas não atacam, elas são de emboscada. Só que as aranhas ali estavam atacando. Por sorte, o caçador que contratou Meyang, ele era um caçador de rank B e as aranhas eram de rank C. E por isso ele lidou com aquelas aranhas muito fácil. Como o Meyang ele passou as informações sobre a aranha, esse caçador acabou botando a culpa nele, pelas aranhas ter atacado, sendo que elas são de emboscada. Depois dele bater e humilhar nosso protagonista, todos ali puderam entender o motivo do porquê as aranhas estavam atacando. O monstro que era considerado um monstro de elite estava lá. Os monstros de elite geralmente são muito fortes, já que eles são uma fusão de 2 espécies. E vendo esse monstro, todo mundo ali resolveu fugir. E o caçador que contratou Meyang, ele acabou empurrando ele para trás, para usá-lo como isca. Meyang ele sabe que ele iria morrer ali, já que ele não tem força, ele também era uma pessoa bem fraca. E tudo que ele podia pensar naquele momento era na sua mãe que morreu e deixou uma promessa para ele. A sua mãe era uma pessoa muito doente, ela acabou morrendo e falou para ele cuidar da sua irmã, já que a sua irmã também tem a mesma doença da sua mãe, que é um câncer no sangue que vai corroendo a pessoa. E com esses pensamentos em sua mente, ele resolveu não desistir. Mesmo ele sabendo que aquela situação era de vida e morte, ele sabia que ele não poderia desistir. Só que quando ele ficou sem esperança, algo magnífico aconteceu. Um homem que brilhava mais que o sol acabou matando aquele monstro de elite como se não fosse nada. Mas não só tinha esse homem lá, existia um outro homem que também estava lá e ambos estavam brigando. Eles eram muito poderosos. E no meio daquela luta, o homem que brilhava como o sol jogou um celular para o nosso protagonista e mandou ele sair daquele lugar. Quando ele chegou em casa e por ele ser uma pessoa muito curiosa, ele resolveu checar aquele celular. Foi nesse momento que ele acabou descobrindo que aquele celular tinha uma ligação com os deuses do Olimpo. E ele acabou ganhando 3 inscrições de graça. Para testar, ele acabou clicando sem querer no Deus da Sabedoria. E ele acabou recebendo uma mensagem que ele aumentou a sua percepção para um rank S. E vendo que só a inteligência não poderia fazer ele ficar mais forte, ele acabou se inscrevendo no canal do Hércules. E foi aí que ele percebeu que ele ficou bem mais forte. É claro, nada é tão fácil assim. Ele sabe que ele precisa conseguir mais proeminência para ficar mais forte com esses canais. E ele precisa também aumentar o vínculo com aquele Deus. E para ele poder se inscrever em outros canais, ele precisa gastar dinheiro. E é muito dinheiro. E ele precisa tanto de dinheiro para se inscrever nesses canais, quanto para salvar sua irmã, que tem uma doença muito rara.